Bem-vindos, senhores. Bom dia. Hoje vamos falar do Halo Smart Sensor. Como sempre, qualquer dúvida que os senhores tenham, podem colocar na ferramenta do chat. Ela vai aparecer para a gente. Eu e a Priscila, a gente vai tentar responder ao longo da apresentação. Tá? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho desse Smart Sensor. Né? Vamos começar falando um pouquinho do que é. Quem é esse Smart Sensor? Para que ele serve, né? Que você já vê ele, inclusive a foto dele, e aqui um portal que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Bom, primeiro, onde a gente pode aplicar ele? Basicamente em qualquer vertical. Aqui a gente tem alguns exemplos: educação, universidades, cassinos, governo, a parte de saúde, hospitais, setor hoteleiro, transportes, indústrias, setor comercial, e ele tem algumas características que são chave para esses mercados. A gente vai falar ao longo da apresentação. Mas o que ele ajuda a gente, o que ele ajuda a quais os problemas que ele resolve, né? Primeiro, supervisão de áreas privadas, né? Áreas onde a gente, por exemplo, não pode pôr uma câmera, a gente pode colocar ali um sensor e ter insights do que está acontecendo, conhecer realmente o ambiente, como que ele está se comportando o ambiente e ter eventos para dentro do sistema, tanto dentro do VMS, quanto com ele sozinho, receber notificações do celular, diversos recursos que a gente vai falar ao longo da apresentação. A gente pode também colocar como as câmeras não detectam qualidade do ar e, e outros parâmetros, outros agentes, por exemplo, agentes químicos no ar, ele detecta. Então ele adiciona também, ele tem uma tendência a ajudar também em outros ambientes. E também tem uma aplicação aqui, além de poder a gente ter situações, por exemplo, detectar fumo em áreas onde não se deve fumar, ele também ajuda na questão da limpeza. Por exemplo, setor hoteleiro, um hóspede fumou dentro de um hotel, dentro de uma área, o pessoal recebe a notificação e vai atuar, justamente para evitar que fique aquele mau cheiro daquele quarto que não deveria ser onde a pessoa fumou e que é de não fumante. Então, são alguns exemplos de aplicação. Tá? Que a solução do Halo oferece? Além do sensor, nós temos o Halo Cloud, que é um portal justamente para aqueles clientes que têm uma quantidade muito grande. Então, a gente pode ter clientes que, imaginando o setor de hospitais, onde o pessoal está preocupado em avaliar a qualidade do ar, ter as questões de sensoriamento, como que está o ambiente, como está o quarto do paciente. Então, ele pode ter lá 500 leitos, 500 desses dispositivos, e ele pode fazer o gerenciamento e ter uma visão geral de todo o ambiente, de toda a solução dele implantada, de todo o site, a partir desse portal. Então, aí você tem dashboards, um mapa para mostrar a posição de cada um, pode extrair informações, relatórios, ter curvas de tendência. Bem interessante essa solução para quem quer ter uma gestão completa. Bom, vamos falar um pouquinho mais dele para entender mais profundamente o que é o Halo, né? Bom, primeiro, o Halo aqui ele está desenhado aqui no meio. A gente pode ter ele, como eu falei, conectado à minha infraestrutura de rede e eu conecto ele lá na nuvem. Então, uma chavezinha, um token, habilita esse recurso, ele passa a conversar ali com a nuvem. Quem tem acesso são os usuários que têm permissão e você define o que esse usuário pode visualizar do Halo, tá? Quais as informações, o que vai ter à disposição dele. Ou se não, eu posso ter um VMS na nuvem, por exemplo, o Object Malta, você pode integrar, receber os eventos desse Smart Sensor e você ter regras, por exemplo, detectei uma presença de uma pessoa em determinado local, o sensor detectou um disparo de arma de fogo, uma agressão, o pessoal brigando gerou um ruído além do normal, é notificado no meu VMS. Posso também ter uma variante daqui, eu posso ter uma solução que eu desenvolvi, tem um dashboard customizado, como esse que estava sendo mostrado aqui, recebo os eventos e aí exibo isso para o meu cliente. E uma outra opção é o meu VMS on-premises, recebendo os eventos e gerando alerta. Aqui eu tenho o ACC, por exemplo, mostrando para a gente a tela de uma câmera e os alarmes que poderiam ter vindo do Halo, indicando, por exemplo, ó,
tem uma detecção de fumaça nessa área. Para instalação, ele é totalmente PoE, então posso conectar ele numa porta PoE Plus, e ele tem uma segunda porta aqui que eu posso ligar um outro reino, uma porta que me permite alimentar um segundo reino. Dessa forma, eu utilizo uma única porta lá do meu switch, da minha infraestrutura de rede. Para quem trabalha com essa parte de infraestrutura, sabe o quão importante é ter porta disponível ali para conectar os clientes ali na minha rede, meu servidor, enfim. Opção de montagem de sobrepor, ou ele tem uma caixa que pode ser utilizada para conexão de tubos, né? Então eu encaminho toda a tubulação, o cabeamento por esses tubos, chego nessa caixa para dar uma melhor facilidade, né? E fora isso, existem outras modalidades de instalação utilizando essa caixa, tá? Que é uma house, né? Bom, vamos começar a aprofundar um pouquinho mais do que ele pode detectar. Então, aqui você vê, a gente tem na primeira linha uma parte de saúde. Então, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, umidade, composto orgânico volátil, amônia, ele não está aqui nessa lista, mas também tem amônia, vai aparecer mais à frente. Ele consegue medir temperatura, umidade, particulado, vai ver isso na prática. Então a gente consegue ter várias detecções e de gases, né, agentes químicos aí em suspensão, e ele também ajuda, uma vez que ele tem temperatura, umidade, pressão, ele consegue, e para a parte de particulado também, ele consegue gerar para a gente os índices de saúde ou qualidade do ar. Esses são parâmetros internacionais e a gente consegue gerar um índice, um número, que faz a referência àquele local, né? Como que está a qualidade do ar daquele local. Nós temos uma parte de segurança. Lembra que eu falei que a gente pode colocar ele aonde a gente não pode pôr uma câmera? Então aqui você tem justamente esse cenário. Então podemos ter nesse local uma área privada, onde a privacidade é importante. A pessoa que está ali pode falar uma palavra-chave. Essa palavra-chave aciona é detectada pelo sensor e pode gerar um alerta ali na central. Ele conta com uma luz de emergência. Qualquer uma das regras que a gente configura nele, quando violada, se necessário, a gente pode acender uma luz em volta dele, e essa luz, inclusive, com padrões, né? Girando para um lado, girando para o lado direito, girando para o lado esquerdo, acende de forma contínua, tudo isso para chamar a atenção de quem estiver naquele local. Botão de pânico, do tamanho de um crachá, desses de proximidade, cartão de proximidade, padrão. Posso colocar ele junto. Em uma necessidade, pressiona esse botão, ele gera o alerta lá para a central também. E o interessante dele também é a infraestrutura, né, que é necessário. Basicamente, eu preciso do sensor instalado lá no forro, lá no ambiente, e o botão de pânico, por ele ser móvel, tem uma bateria de longa duração, eu posso deixar com as pessoas ou eventualmente até fixá-lo em alguns pontos estratégicos que de fácil acesso para as pessoas daquele local. Ele também tem a capacidade, além de detectar presença, ele também, uma variante dele, uma das versões, suporta contar pessoas. Então, ele consegue determinar se existe uma certa quantidade de pessoas dentro de uma área. Faro de arma de fogo. A gente tem uma questão de agressão também, ele detecta, tem uma AI associada à parte de captação de som, a detecção de movimento que eu havia comentado, inclusive um acelerômetro. Caso eu tente desconectar ele lá do ponto de instalação, mexa nele, ele vai detectar e vai gerar para a gente um alerta. E aqui, um dos diferenciais, a parte de THC, vaping, mascaramento, né? Quando alguém tenta enganar o sistema, colocando outro produto, e até fumaça, inclusive podendo distinguir entre eles o que está acontecendo. Tá? Então a gente acaba destacando aqui os principais pontos aí dele. Então, toda essa parte, uma vez que ele consegue captar, detectar, né, medir a temperatura, a umidade, pressão, ele consegue usar esses parâmetros e alguns outros que a gente tem
para compor esse índice de qualidade. E aqui, por exemplo, indica para a gente qualidade 1. Essa qualidade 1 quer dizer, ele está bom, está ok, para a gente, esse ambiente está ok. A partir do momento que existe uma variação em algum dos parâmetros, ele pode indicar moderado, de repente não saudável ou até perigoso, né? Dependendo do valor. Então, ele consegue dar essa visibilidade para a gente. Então, na parte de segurança, você tem aqui movimento, agressão, disparo de armas de fogo, são alguns exemplos. Então, na parte de agressão, nós temos a capacidade aí de detectar, por exemplo, o sensor, né? Ele tem essa inteligência associada, o sensor de áudio. Então, ele percebe, ele vai aprendendo ao longo do tempo como é o ambiente. A partir do momento que existe uma oscilação, né, abrupta nesse padrão, ele vai alertar para a gente como agressão. Então, já é tema aí. Então, aqui é um exemplo: 6 metros de raio instalados a 3 metros de altura. Disparo de arma de fogo, um raio de 7 metros, quase 8 metros de distância dele, em média. E aí, movimento, tem um ângulo, um campo de visão, que aí você vê na vertical, 105 graus. Aí a gente consegue determinar a área a partir do momento que está instalado ali, dependendo da altura, você tem uma cobertura maior. Fora isso, tem algumas frases, palavras-chave, quando detectadas, geralmente dentro de um raio de 6 metros, ele pode gerar também um alerta para a gente. Tá? Luz de emergência, como vem aqui, ele está acendendo. Esse acendendo aqui é justamente uma representação de como seria. Inclusive, cor verde, vermelha, amarela, branca, são algumas das cores que ele pode acender. Fica dessa forma aqui em volta dele, aceso. Bem visível, destaca bem. Inclusive, podendo ser usado como indicar a saída, a rota de fuga, né? Quando detecta um elemento, um evento, você tem ele acende várias, acende no forro, você vai ter a sequência aí, apontando aí para onde correr, para onde é a rota de fuga. Então, cores personalizáveis e em função, inclusive, das regras. Ele conta com um sensor térmico para detectar presença e em uma das versões ele pode contar até 9 indivíduos, 9 massas ali dentro da área de cobertura. Tá? Em uma área aqui de 18 metros quadrados, por exemplo. Tá? Temos alguns parceiros que já tem ele integrado, então, VMS que já estão prontos, plataformas em nuvem, outros parceiros aqui na parte de automação, e isso é interessante, ele suporta a BACnet, vai falar mais à frente. Então, nessa parte de integração, ele é muito simples. Então, uma vez que você tem, eu vou mostrar um pouquinho da parte da interface, na parte de configuração da integração, a gente vê que ele é muito simples de conectar a um sistema VMS. O VMS pode receber, e depende, obviamente, da capacidade do VMS, mas a gente pode gerar eventos, e uma vez recebidos lá pelo VMS, podem trazer o vídeo de uma câmera, gerar outros alertas ali dentro do ambiente, dentro do ambiente do VMS, chamando a atenção daquele operador. Não é necessário licenciamento para você fazer a integração dele com o VMS do nosso lado, do lado do Halo. Porém, do lado do VMS, você pode ter de adquirir uma licença para fazer essa integração. Então, se atentar a isso na hora de adquirir. Na hora de colocar ele no VMS, possivelmente, provavelmente haverá licenciamento. Tá? Bom, vamos agora para uma parte um pouco mais prática. Sérgio, deixa eu só fazer uma interrupção. Nós temos 3 pessoas com a mão levantada, o Romildo, o Marcelo e a Isabelle. Vocês têm alguma dúvida? A gente pode ajudar agora? Fiquem à vontade, pessoal. Bom, eu vou usar o portal aqui do Halo. Então, esse é o portal do Halo. Eu já loguei.
Uma vez que eu loguei, eu tenho acesso a todos os Halos que estão disponíveis aqui. Então, só para que vocês vejam, tenho atualmente 34 dispositivos conectados, 51 que o pessoal está em trânsito, desconectado, enfim, estão levando, e tem 85 aqui em total. Eu tenho um mapa, esse mapa está já indicando para mim que eu tenho presença de uma pessoa aqui nessa área, e eu tenho um outro Halo aqui na cabine de ruído. Isso é o nosso escritório, inclusive para quem quiser conhecer, portas abertas, basta agendar com um time de vendas, e aí vocês podem conhecer não só essa solução, outras também. Vamos lá. No dashboard, ele já te mostra um pouco do ambiente. Aqui já está o índice de qualidade do ar e o índice de saúde. E isso ele está considerando todos eles. Eu posso particularizar, eu posso definir, buscar alguns específicos. Tenho como identificar aqui momentos específicos em que houve algum evento, por exemplo, de vaping, de fumaça ou concentração de dióxido de carbono. Posso ter as tendências aqui, e aqui eu tenho os eventos em tempo real sendo recebidos aqui. O mapa, a gente deu uma olhadinha, tem uma parte de analíticos, eu posso pegar e selecionar os dispositivos e gerar curvas de tendência, relatórios. Posso gerar relatórios, por exemplo, e uma vez que eu exporto eles, eu tenho aqui, por exemplo, se você observar, eu tenho aqui um relatório em PDF gerado a partir do sistema, aonde essa informação está ali, ó, umidade, lá na caixa de ruído, tal horário, estava nesse parâmetro. E ele pode ir gerando isso daqui, tudo isso estava armazenado nele, basicamente eu fiz um download e ele me traz todos os eventos. E isso eu posso receber em tempo real, mandar isso por um dashboard, alguma outra solução. Tá? Inclusive lá, como eu havia comentado, para o VMS, ele suportando valores analógicos, né, ou melhor, no caso do Alto, ele suporta inclusive valores analógicos, pode criar algumas regras bem interessantes. Ou a gente pode simplesmente, em função da violação dessa regra dentro do próprio rei, acionar e gerar uma ação dentro do VMS. Então, aqui são várias opções aqui, movimento, tudo que foi acontecendo lá, porque a gente tem até o TVOC particulado, algumas das simulações que a gente realizou, o vaping, vários testes, qualidade do ar, tudo isso registrado aqui no meu PDF, no meu relatório que eu extraí a partir do sistema. Basicamente, eu seleciono os Halos que eu estou interessado, defino o período e faço o download do PDF ou do CSV. E aqui, só para que vocês vejam, eu estou acessando ele diretamente a página web dele, tá? Eu utilizei uma aplicação que está disponível justamente para fazer a configuração local dele, você detecta, faz a configuração inicial. E aqui no meu caso, esse Halo está aqui do meu lado, ele está indicando umidade, e aqui eu joguei aqui um parâmetro bem baixo para o dióxido de, de nitrogênio aqui, justamente para gerar o evento para a gente. Então, o que a gente tem aqui, até mostrando um pouquinho mais do sensor. Aqui essa parte particular, ele vai começar a medir daqui 1 hora mais ou menos, como eu acabei de ligar, ele vai compilar e vai começar a me dar esses parâmetros, inclusive a parte de qualidade do ar. Aqui ele já está conseguindo compor com o que ele está medindo, e esses são os parâmetros que ele está realizando, medindo aqui nesse instante. Então você vê, ele vê realmente a quantidade de partículas ali no ar. Temperatura, umidade, pressão. Tá? Essa é a versão 2C. A gente está utilizando lá no Experience Center, a gente está com a versão 3. Mas eles são bem parecidos para explicar o conceito, consegue mostrar. Então, por exemplo, aqui no de luz, você tem aqui a medição da quantidade de luz, dependendo de qual que for aqui, deixa eu cobrir para ver se ele diminui. Ó, um deles foi já para 0 lux, justamente porque eu gerei. Coloquei a minha mão na frente do sensor
e aí ele já captou. Então, você consegue ter insights muito interessantes. Então, por exemplo, ele está instalado em um local onde não deveria ter ninguém, e eventualmente a luz foi acesa. Isso, dependendo da agenda, pode ser justamente indício de uma intrusão. Aí você tem, por exemplo, o sensor de porta que falhou, porém você conseguiu pegar isso através da luz. Um outro item que é muito interessante falando dele, além das integrações, você tem duas opções aqui, a primária e a secundária. Eu posso comunicar, e no meu caso aqui eu utilizo duas integrações simultâneas, no caso aqui para uma nuvem, para o Alta, e aqui eu tenho uma outra para outro ambiente também que eu estava fazendo testes. Então, ali, se ocorreu a violação, eu posso enviar o evento para esses dois locais. Fora isso, eu tenho a conexão com a cloud da própria Halo. E aqui abaixo vocês têm o backnet. Eu posso habilitar o backnet, salvar, e aí o sistema de automação lá do prédio, ou daquela instalação, ou daquele ambiente, pode consumir informação. Aí, por exemplo, eu posso utilizar a temperatura, umidade, numa lógica de PID, ou enfim, de algum outro controle, para controlar aquele ambiente. E de quebra, eu tenho todas essas informações para alimentar a parte de segurança, inclusive para a parte de saúde. Então, é um equipamento bem versátil, bem interessante. Em relação às ações, em Actions, você tem aqui, ó, aliás, vamos começar pela parte de eventos, onde eu crio as regras. Na parte de eventos, cada uma dessas linhas aqui que está sendo destacada é uma medição que o equipamento faz. Isso é totalmente configurável. Ele já está com alguns presets de fábrica. Ele vem assim. E você pode ajustar, por exemplo, quero adicionar um novo. Esse que eu quero adicionar, clico aqui, está associado, por exemplo, a monóxido de carbono. Suponha que o nível que eu queira seja de partículas por bilhão, né? Vamos supor, vou colocar aqui 500. Não sei se o número faz sentido. E aqui coloco minha medição, por exemplo. A pausa aqui eu vou deixar em 0 e poderia salvar. Aqui está reclamando justamente dos caracteres. Uma vez que eu salvo, ele adiciona aquela minha medição. Eu posso olhar aqui, ele vai aparecer aqui, ó, minha medição. Apareceu aqui na linha. Quando violado aquela regra, aí sim eu venho aqui para ações e vou definir o que eu quero. No meu caso aqui, minha medição, eu quero receber um e-mail. Configurei o Halo para mandar um e-mail com os dados do SMTP lá do meu servidor. Ele vai mandar um e-mail diretamente para mim toda vez que for acionado, ou eventualmente, quando retornar ao normal a medição. Se eu quiser, posso acionar um dos relés disponíveis no dispositivo. Aí ele poderia ligar a um sistema de ventilação, enfim, alguma atuação direta dele. Tá? Ligar por um tempo ou simplesmente ligar. Aqui o relé 2 também, pode um dos dois. O LED presente nele, você pode mudar a cor dele, deixar vermelho, enfim, defino a cor que eu quero, caso faça sentido. Se vai ficar aceso continuamente, se vai piscar, se vai ter um padrão circular. Aqui a prioridade. Então, se eu tiver mais de um evento ocorrendo, qual que é a prioridade desse em relação aos outros? Justamente para mim poder dar organização. E até mensagens de áudio. Ele conta ali com um pequeno speaker, não é uma corneta, mas é um pequeno speaker para dar mensagens ali no local. Então, eventualmente, num banheiro, por exemplo, onde detectei uma pessoa fumando, eu posso gerar uma mensagem pré-gravada em função disso e acender a luz, por exemplo, indicando, foi captado o uso de produtos ilegais ou não permitidos, ou outras mensagens no sentido de em relação à saúde, né? Inclusive, eu tenho a opção aqui de realizar o teste. Quando eu clico em realizar o teste, ele vai simular. Então, no caso, por exemplo, de masking aqui, ele acenderia a luz em amarelo.
e de modo contínuo, caso ele ocorra. Então, vou dar um teste aqui. Essa versão 2C, ele acendeu em amarelinho para mim aqui. Tá? Deixa eu ver. Fora isso, você tem a questão dos botões de pânico, totalmente configuráveis aqui dentro. As notificações é onde você realmente faz a configuração do seu servidor SMTP, o conteúdo do e-mail que vai ser encaminhado, o formato dele, né? Enfim, acho que seria isso por agora. Temos uma pergunta aqui, Sérgio, do Ricardo dos Santos. Ele pergunta se o software para a configuração inicial do Halo seria o Halo Device Manager. Exatamente, é ele mesmo. Ele pode ser utilizado, você conecta ele na rede, o Halo na rede. A partir de uma estação rodando esse dispositivo, ele detecta esse dispositivo ali na rede, e aí você pode fazer a parametrização inicial. Enfim, configuração, atualização de firmware, mas é uma ferramenta bem interessante para detectar ele na rede. Caso tu não seja o administrador e não tenha acesso à tua lista de DHCP, né, o servidor DHCP. Tá. Mais perguntas, senhores? Aqui no nosso chat, não. Tá. Então vamos. Então podemos encerrar, senhores. Agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto a Priscila quanto eu. Bom, vamos, acho que deixar no chat ali os e-mails, né, Priscila? Correto. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada a todos, gente. Um abraço.